Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, porque Deus vai falar ao seu coração nessa noite, e você vai falar que o seu coração é terra boa, onde plantando a semente da palavra ela vai crescer. Por isso põe a mão no teu coração e fala assim: Senhor Jesus, o meu coração é terra boa, onde plantando a palavra ela vai frutificar. Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a sua voz. Amém, 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 queridos. Pode se assentar. O tema da nossa mensagem hoje é trazendo a presença de Deus. Trazendo a presença de Deus. No último domingo, Deus começou a falar conosco de uma forma muito especial. E Deus começou a nos levar a um tempo de restauração, um tempo onde nós vamos buscar a presença de Deus de uma forma muito intensa, muito sobrenatural. E Deus começou a falar conosco através de uma profecia que encontra-se em Amós, capítulo 9, onde ele promete que reedificaria o tabernáculo, a tenda caída de Davi. E depois essa profecia, ela foi também se cumprida em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Tiago, num famoso concílio de Jerusalém, porque eles estavam brigando para ver se só os judeus poderiam participar da ceia, ou se também os gentios poderiam, né? E ali ele fala que havia uma profecia que Deus iria reedificar o tabernáculo de Davi. E nós aprendemos aqui no domingo passado que Deus sempre preparou um lugar para encontrar com o homem. Deus sempre preparou um lugar. E eu tenho gastado horas e horas estudando isso. Na verdade, a minha cabeça durante a semana inteira é pesquisando em todos os meios possíveis sobre esse tema. Talvez só essa semana eu ouvi em torno de 33 ministrações sobre isso. Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Luiz Hermínio e tantos outros professores que nós temos para mergulhar no mais profundo desse tema, né? E então eu quero começar porque Deus falou que reedificaria a tenda de Davi, né? E nós falamos no domingo passado que a gente ia construir uma tenda aqui, como um símbolo desse tempo de restauração de Deus. Onde Deus falou que reedificaria não o templo de Salomão, não o tabernáculo de Moisés, mas a tenda de Davi. E nós começamos a falar por que Deus tem saudade do tempo da tenda de Davi. Por que não do tabernáculo de Moisés? Por que não do templo de Salomão? E há uma revelação profunda sobre isso. É o que Deus quer levar o seu povo, a sua igreja, a experimentar aquilo que Davi, Asaf, aqueles adoradores sentiam quando estavam diante da arca do Senhor. Então, abra comigo a sua Bíblia em Amós capítulo 9, versículo 11, ou acompanha pela nosso telão, porque Deus vai levar, se você estiver conosco nesses domingos, você vai mergulhar numa profundidade em Deus que até hoje você talvez nunca chegou, de conhecer, de entender que estar na presença de Deus é a nossa maior necessidade hoje. Então Amós capítulo 9, versículo 11 diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declara o Senhor que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que o que ceifa
continuará até o tempo de arar, e o que pisa as uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Amém? E agora abra comigo em Atos dos Apóstolos. Mais de, talvez aqui 700 anos depois, 600 anos depois, essa palavra se cumpre em Atos capítulo 15, versículo 16. Aqui o discípulo, o irmão de Jesus, Tiago, ele faz o seguinte, Atos 15, 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei para que o restante dos homens busquem o Senhor. Qual era o propósito de Deus restaurar, reedificar a tenda caída? Para que o povo volte a buscar a presença de Deus. O culto é um lugar onde você vem com um único propósito: buscar a presença de Deus, oferecendo a Ele adoração, intercessão e proclamação do que Ele fez. Por que que Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi ou a tenda de Davi? Porque a igreja, os cristãos, perderam a genuína adoração por Deus. Porque eles têm tratado as coisas de Deus de qualquer jeito. Quando eles vão a um culto, eles não vão com o intuito de agradar o coração de Deus, mas querendo que alguém agrade o seu coração. Eles não vêm para um culto assim, o que eu oferecerei para Deus nesse culto, mas com a intenção de que o que eu vou arrancar de alguém, talvez um milagre do pastor, que é um homem de fé, ele vai orar e vai então, ou o irmão vai fazer algo. Então Deus tinha saudade daquela época que o povo amava a presença de Deus. E Davi é o homem que mais quis a presença de Deus na terra. Davi foi o homem que mais amou a Deus. Um adúltero, um homem que matou o outro para ficar com a esposa dele, é o exemplo que você tem de adorador. Um homem segundo o coração de Deus. Como assim, gente? Alguém para agradar a Deus tem que ser perfeito, tem que ser como um anjo na terra. Como que Davi, falhando daquele jeito, Deus ainda fala que encontrou um homem segundo o coração dele. O que tinha na vida de Davi que fez Deus se apaixonar por Davi? Eu descobri. O que faria Deus amar um homem que adulterou, que matou muitas e muitas pessoas na guerra, chamado Davi. O Salmo 132 expressa um pouco dessa resposta, como o Salmo também 89. Mas o Salmo 132, ele louva, e nós falamos que esses salmos foram compostos quando Davi traz a arca lá de Kiriat Jearim para Jerusalém. Ele compõe esses salmos na tenda. Olha o que Davi compôs no Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi,
de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, na casa que moro, não entrarei lá, nem subirei ao leito em que repouso, nem vou deitar na minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem dormir eu vou, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada, para que eu encontre um lugar para a morada do poderoso de Jacó. Olha a expressão que Davi faz nesse cântico. Olha a preocupação dele. Ele falou: eu não vou para casa hoje, eu não vou dormir hoje, eu não vou deitar na cama hoje, enquanto eu não arrumar um local para trazer a presença de Deus para a minha vida. Olha a expectativa do coração de Davi. Olha o amor que Davi tinha por Deus. A ponto dele falar: eu não vou para casa hoje, eu vou buscar o Senhor. E isso é que fez Deus se apaixonar, porque ninguém quis tanto buscar a presença de Deus como Davi. Ninguém quis estar tão perto de Deus como Davi. Ninguém. Hoje nós viemos no culto, se passar de 1 hora, nossa, eu tenho que ir embora para casa. Mas Davi passava horas. Davi saía do seu palácio e ia até o pátio dele, que ficava no Monte Sião. 7 vezes por dia ele chegava na tenda para adorar o Senhor. 7 vezes por dia. Deus sempre preparou um lugar para se encontrar conosco. Sempre. O primeiro lugar foi nos céus, onde Lúcifer adorava junto com Miguel, Gabriel, os anjos adoravam a Deus. E nós aprendemos aqui domingo passado que Lúcifer, ele adorava apenas com um colete, apenas com 9 pedras, e faltava a humildade, a bondade e a mansidão. E ao faltar a humildade, a mansidão, ele entrou o orgulho no seu coração. E Ezequiel 28:13 diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e garnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você caiu. Então no céu já existia um jardim. No céu já existia um lugar. Só que aí ele cai por falta de humildade. Ele cai por falta de simplicidade. Ele subiu ao seu coração ser igual a Deus. E Deus o joga e tal. Daí em diante Deus falou assim: agora eu vou criar o homem para me adorar. E Deus cria um lugar, o Éden, que é hoje na Babilônia, onde era a Babilônia, no Iraque hoje, a região do Iraque. E ali ele coloca um jardim entre o rio Tigre e Eufrates, e o homem começa ali. O nome Adão, da terra, e Eva, a ser vivente, significa o nome Eva. E ali Deus coloca o homem. E qual era o culto que o homem fazia a Deus? Cultivar a terra. Eu ensinei para vocês que a palavra culto vem de cultivo, de cultivar algo. E Adão e Eva, eles cultivaram um jardim onde Deus preparou. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia ao encontro de Adão, conversava com Adão, e encontrava com Eva e falava. Tanto é que no dia que eles caíram, que eles comeram o fruto, eles não apareceram para o encontro com Deus. Eles se afastaram, se esconderam, eles estavam nus, aí já tiveram vergonha, já se vestiu com folhas para tampar sua nudez. Deus fala assim: arranca essa folha, eu vou sacrificar um cordeiro, um animal, como sangue, para tampar a sua vergonha. Ali foi a primeira morte
Deus foi o primeiro que matou na terra. Deus foi o primeiro que matou na terra. Olha que revelação. Isso eu não tinha pensado, não vi ninguém falando sobre isso. Mas a primeira morte é quando Deus sacrifica um animal para cobrir, para fazer uma roupa para Adão. Uau, isso eu não tinha parado para pensar e nunca vi ninguém falar. Mas Deus foi o primeiro que matou um ser vivente na terra. Ele mesmo preparou, simbolizando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Gênesis 2:8, eu vou citar os textos mais importantes, eu peço para você abrir, mas os que eu posso ler para você, por conta do horário, dinâmica do culto, eu vou lendo para vocês. Gênesis 2:8 diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Depois desse tempo, o homem cai, então olha que interessante, Deus prepara um lugar no céu, para os anjos adorarem. Chega Lúcifer, estraga tudo. Adoração. Deus cria um outro lugar para adorar. O Éden. Vai Eva e Adão, estragam tudo. Seduzidos por Satanás, através de um símbolo da serpente, ele larga e sai do jardim. E vai habitar como Caim e Abel em outras terras. E Deus então ordena a Moisés no Monte Sinai, Deus mostra para ele um tabernáculo. E por volta de 1300 anos antes de Jesus, Deus ordena a Moisés a construir um tabernáculo, para que ele pudesse manifestar sua presença no meio do povo. Então, Êxodo capítulo 25 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha o que Deus pediu. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E eles fizeram então um tabernáculo. E depois disso o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho, a arca da aliança, e o cobrirá com um véu, meterás nele a mesa, e porás em ordem as que estão sobre ela, também meterás nele um candelabro e acenderás suas lâmpadas, porás um altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurará da porta do tabernáculo, porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo e da congregação. Cada item simbolizava algo sobre a salvação. O sacrifício, a pia, que era o altar do sacrifício, que era a cruz, o Gólgota. A bacia para purificar, que era o lavar regenerador pelo batismo. E a luz, que era a luz do evangelho, que era o candelabro. A mesa, que era o pão, que Jesus disse: eu sou o pão da vida. E aí a arca era a presença de Deus manifesta, né? Tudo tinha um simbolismo. E ficou ali. Depois desse período, ainda estava a arca lá em Siló. Davi, ele se torna rei, porque durante o reinado de Saul, que durou 40 anos, Saul nem ligou para a arca, para o tabernáculo. Saul era igual o governo atual, não está nem aí para as coisas de Deus. E ficou 40 anos lá, ele sacrificando. Eli, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, fazendo o protocolo. Eles aprenderam a fazer um ritual e eles iam lá fazendo o ritual, mas a presença de Deus já não estava lá. Igual as religiões hoje. A gente sabe muito bem ser religioso, fazer religião, mas sem a presença de Deus. Mas a gente sabe. Você sabe decorar uma reza, você sabe decorar uma oração, você sabe cantar alguma música de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus está se agradando isso, e muito menos que Deus está ali com você.
E aí o tabernáculo de Moisés estava lá, a ponto de Ofni e Finéias levarem prostitutas e terem relações com ela dentro do templo para profanar o templo. Mas estava lá. Pecado, desleixo. Mas por volta de 1040 a mil anos antes de Jesus, Davi começa a reinar, e a primeira coisa que Davi faz é ordenar os homens a trazer a arca de Siló, ou de Kiriat Jearim, e transportá-la até Jerusalém. Porque Davi era um adorador. E a arca era o símbolo da presença manifesta de Deus. E aconteceu que, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 3 fala isso. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro de Moisés, servo de Num, que havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. Então Davi tinha armado uma tenda em Jerusalém e manda trazer. Enquanto a arca estava lá, o tabernáculo estava lá, o culto estava acontecendo lá. Sacrifício, incenso, o candelabro estava aceso, mas Deus não estava lá, mas as pessoas estavam lá. E também, então nós estamos falando dos céus, onde Lúcifer, Miguel, Gabriel, os anjos adoravam. Nós falamos aqui do Éden, Adão, Eva, os filhos. Nós falamos do tabernáculo de Moisés. Agora nós falamos também da tenda de Davi. Então Davi arma essa tenda e começa a adorar. Depois Davi queria fazer um templo para Deus, mas Deus virou para Davi e falou: Davi, você já matou muito, você não vai fazer, mas eu tenho uma aliança contigo, um descendente seu, um filho de Davi vai construir esse templo. E essa palavra, e começou a construção de templo por volta de 970 a.C., com o seu filho Salomão. E 1 Reis capítulo 6, versículo 1, diz que 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, tinha 4 anos que ele estava reinando em Israel, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. E o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3,5 metros de altura. Então, ele constrói esse templo, chamado Templo de Salomão. E acontece que por volta de 586, os babilônicos, o império de Nabucodonosor, chega lá e queima o templo, destrói Jerusalém. Acabou com aquele templo. Era na época de Esdras, Neemias, aquele povo é preso, cativo, Daniel, aquela turma vai para a Babilônia, ficar como escravo do povo babilônico. E passa-se 70 anos, Deus chama Neemias, Esdras e um homem chamado Zorobabel para reconstruir o templo. Então, por volta de 530 a 515, Esdras, Neemias e Zorobabel reconstroem o templo. E eles então fazem o templo. E depois Herodes, por volta de 19 anos antes de Cristo, Herodes o Grande, ele vai e amplia o templo, que chamamos de o 3º templo. O primeiro foi Salomão, o segundo Zorobabel, com Neemias e Esdras, está lá em capítulo 3 de Esdras. E agora, na época de Jesus, já chegando a época de Jesus, tinha Herodes, vai e amplia esse templo. E faz o pátio,
faz a torre onde Satanás leva Jesus no pináculo do templo para oferecer, se és filho de Deus, pula daí e tal, vocês conhecem muito bem. Só que chega em 70 anos, e Jesus, quando esteve e viu o templo, disse assim: não ficará pedra sobre pedra neste lugar. E por volta de 70 anos depois de Cristo, um imperador, um general chamado Tito, com seu exército, ele rebenta, invade Jerusalém e ele destrói o templo, rebenta com o templo, 70 depois de Cristo. Só ficou o muro ocidental, só ficou uma das paredes ocidental, chamado hoje de Muro das Lamentações. É a única coisa que restou do templo, onde os judeus ficam lá, escrevem um pedido de oração, põem o seu papelzinho lá e fica assim, ó, fazendo suas orações. Vocês já viram isso em algum momento na televisão. E Deus tinha falado que Ele não habitaria em templo feito por pedras. E depois Deus preparou um lugar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, dizendo: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí, com a vinda do Espírito Santo, se inaugura um novo templo. Agora nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo de Espírito. Era o sétimo, o perfeito. Olha, gente, vocês têm que estudar a numerologia bíblica. O templo 7 na Bíblia é perfeição, é o número de Deus. E foi no 7º templo que Deus falou: agora eu achei o lugar certo para eu morar, dentro do seu coração. No 7º, Ele fez: agora é perfeito. Os céus falhou, o Éden falhou, o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés falhou, a tenda de Davi falhou, teve que ser reconstruída. O templo de Salomão foi destruído. Zorobabel tentou reconstruir, Herodes foi lá e modificou. Veio o general Tito em 70 e derrubou aquele templo. Chega a 7ª morada, era dentro do meu e do seu coração. Só que não parou por aí. E eu descobri que haverá um tabernáculo de Deus entre nós. E daqui a pouco, eu e você vamos experimentar o verdadeiro tabernáculo. Enquanto estivermos vivos, nós vamos habitar neste tabernáculo do Espírito. Mas Apocalipse capítulo 21, versículo 3, Apocalipse 21, 3 diz o seguinte: então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Este é o verdadeiro tabernáculo, onde Deus, Ele mesmo habitará conosco. Apocalipse 21, 3. Essa é a promessa. E Deus está preparando a igreja para este momento, onde Ele fala que quando Ele ouviu do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o único tabernáculo que ainda não inaugurou. Ele vai inaugurar com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós vamos morar, estar com Ele de uma forma disso. Então, tudo isso era um símbolo da igreja, de como Deus desejava se relacionar com o povo. Então Deus preparou 8 lugares diferentes para se encontrar com as pessoas. E a importância da presença de Deus é tão importante. Por que buscar a presença de Deus deveria ser o nosso alvo principal? O salmista, o Salmo 112, o Salmo 16, 11 diz o seguinte: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na sua presença, eterno prazer à sua direita. Primeira coisa, que a presença de Deus, quando entra no nosso coração, ela traz alegria. Alegria não como o mundo a dá, mas uma alegria do Espírito, de alguém que foi amado, de alguém que foi perdoado, de alguém que foi aceito como filho.
Alguém que foi rejeitado por conta do pecado, mas agora foi aceito como filho. Porque também na presença de Deus há livramento. Salmo 31, 20. O salmista diz: no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os protegem das línguas dos acusadores. Davi falava que na presença de Deus ele estava seguro do que as pessoas falavam dele, de todo o mal que planejavam contra ele. E também na presença de Deus há bênção e prosperidade. Por isso eu, como você, deveria de buscar a presença de Deus. Deuteronômio capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte. Deuteronômio 12, 7 diz: ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiveram feitos, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Ali, aonde, gente, que nós vamos ser abençoados? Na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão em tudo. Você quer ter uma família feliz? Talvez o maior alvo da sua vida é ter uma família abençoada, sim ou não, gente? Uma família somente na presença de Deus, você vai ter uma família abençoada. Você quer ter um casamento abençoado? Busque a presença de Deus. Mas por que perdemos a presença de Deus? Por que aquele povo perdeu a presença de Deus? 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, diz algo seguinte. Por que nós perdemos a presença de Deus? 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, se você quiser abrir. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Por que o inimigo está me derrotando? Por que as coisas não têm ido certo para mim? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco. Na cabeça deles assim: leva a arca e Deus vai ser obrigado a te abençoar. Igual muitas pessoas pensam que é assim que acontece. Para que leva a arca, ele vá conosco. Para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança dos exércitos, do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, o sacerdote, Ofni e Finéias, acamparam a arca da aliança de Deus. Acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para os acampamentos, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa, ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que fizeram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Foi ele que feriu aquele povo com as pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens. Ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, que é o povo de Deus, os judeus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Isso aí é o comandante dos exércitos filisteus falando: não fique com medo deles, porque eles estão com a arca na mão, não. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu naquele dia 30.000 homens da sua infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli e Finéias morreram.
por que o povo de Israel perdeu a presença de Deus? Se a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus, por que eles perderam? Porque eles quiseram usar a presença de Deus em pecado, de forma errada. A presença de Deus não era para ser usada. Eles estavam em pecado, faziam de qualquer jeito, mas pegaram o símbolo e falavam assim: agora Deus é obrigado a nos abençoar. E ao invés da arca salvar, eles morreram. Morreu naquele dia 30 mil homens. E a arca foi tomada. E eles levaram essa arca para um templo de Dagon, que era um templo adorado pelo deus filisteu. E aí a arca diante daquele templo, quando eles vão no outro dia, a estátua tinha caído no chão. Por que perdemos a presença de Deus? Por que você não vê mais Deus agindo no meio das igrejas hoje no mundo inteiro? Pelo mesmo motivo. Pelo pouco caso com a presença de Deus. Por tratar as coisas de Deus com pecado. Por desobediência. Por falta de temor. Por fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Por subestimar o juízo de Deus. Por não consultar a Deus. Ao invés deles orarem e falar: Deus, nós podemos levar essa arca para o Senhor, para o meio do acampamento, para o Senhor nos dar vitória. Eles já fizeram, falar: não, nós vamos levar e vai dar certo. E aí nós fazemos tantas coisas. Levamos arcas para a nossa vida, mas você não vê Deus movendo naquilo. Você não vê mais milagres. Você não vê testemunhos sobrenaturais. Por quê? Porque só está a arca, mas não está a presença. E por que disso? Porque cada um quer fazer do seu jeito. Não basta fazer o que Deus quer. Tem que fazer o que Deus quer do jeito que Deus quer fazer. Tem muita gente querendo agradar a Deus, mas do seu jeito. Nós nunca agradaremos a Deus do nosso jeito. Nós sempre agradaremos a Deus do jeito de Deus. E aí o que aconteceu? Essa arca ficou 7 meses com os filisteus. 7 meses. 1 Samuel 6:1 diz que quando já fazia 7 meses que a arca estava no território dos filisteus, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinham? E disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandar. E aí o que eles fizeram? Mandaram para a casa de um homem filisteu chamado Abimeleque. E essa arca ficou na casa de Abimeleque 20 anos. 20 anos ela ficou na casa de Abimeleque. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 diz que os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abimeleque na colina consagrada e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E 20 anos eles tentando buscar a Deus e a arca permaneceu com os filisteus. É mais ou menos você ver Deus abençoando o ímpio. O cara está bebendo, está na farra, mas você parece que tudo virou para ele. Você já teve isso? Já viu isso? Você vê o cara lá, não está nem aí para Deus, está mexendo com as mulheres, fazendo coisa errada, mas parece que dá certo para ele. Foi esse sentimento que Israel teve. Poxa, 20 anos a arca ficou na casa de Abimeleque. E aí começa onde Davi começa a reinar. Depois desses 20 anos, Davi começa a ser rei. E a primeira coisa que ele faz, é trazer a arca da casa de Abimeleque para Jerusalém. E é nesse trajeto que ele busca. E acontece o seguinte, e eu vou terminar com esse texto, dizendo o seguinte, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. E eu poderia, gente, eu tenho conteúdo aqui para 3 dias,
para falar com sem parar. Pode ter certeza. Eu podia ficar 3 dias aqui sem parar, só contando história aqui para vocês da arca. De modo, vamos lá, 2 Samuel 6:1. De novo, Davi reuniu os melhores. Olha o que Davi faz. Você tem que ler a Bíblia, gente. É igual tomar, né? Aqueles pessoal que bebe vinho, que sabe, vocês já viram? Aquele pessoal que entende. Eles viram na taça, cheira, prova, aquele aroma, né? Não tem aquilo? Você vê que é trem lá, né? Degustando, eles chamam aquilo de degustar, né? Você tem que ler a Bíblia degustando ela, para você entender cada detalhe da riqueza de um texto. Olha aqui, de novo, Davi reuniu os melhores, porque só vão buscar a arca os melhores guerreiros. Não os mais santos, não os mais perfeitos, não os mais bonzinhos, mas aqueles que têm um coração como o de Davi. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que estavam acampados partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca do Senhor. Para buscar a arca do Senhor. Eu quero o ministério de louvor comigo aqui. Nós vamos adorar. Para buscar a arca do Senhor. A arca sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos. Que tem o seu trono entre os querubins acima. Puseram a arca de Deus num carroção. Primeiro ela veio num carroção, gente. E o levaram para a casa de Abimeleque, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abimeleque, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante a arca do Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Pelo seu ato de irreverência, ele morreu ao tocar na presença de Deus. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá até aquele lugar chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Essa é a nossa pergunta. Como eu vou trazer a arca de Deus para a minha vida? Porque eu tentei fazer do modo dos filisteus. Porque quando os filisteus pegam a arca e levam para a casa de Abimeleque, eles levam numa carroça de boi. Só que o texto bíblico falava que a arca só podia ser transportada por levitas nas costas. Eles tinham que carregar, como se nós, sacerdotes, nós carregamos a presença de Deus. Então só os levitas podiam carregar. E Davi tinha feito o quê? Fez um lindo carro de boi novo, pôs a arca em cima, e Deus fez o boi tropeçar para falar com eles assim: ó, não é assim que faz, não é do seu jeito que traz a arca, mas é do jeito da minha palavra que se traz a arca. Não adianta você construir carros novos para Deus, que você não vai impressionar Deus se você não fizer. E a pergunta do coração de Davi é: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, que ficava na margem do caminho. Ficava à margem do caminho. E essa arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus abençoou tremendamente aquela família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, porque a presença de Deus está naquele lugar, por causa da arca de Deus. Então Davi
com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestiu o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela. Até aí. Ficou a arca 3 meses na casa de Obed-edom. E quem era Obed-edom? Era um filisteu. Ele era de Gade, ele era geteu. Geteu, a cidade de Gade, é a terra de Golias, o gigante Golias. E Davi era inimigo deste povo, mas agora Deus escolhe a casa de um filisteu. Talvez ele era até descendente de Golias, para a casa de Deus, para hospedar. Deus arranca dos falsos sacerdotes da família de Eli e traz a arca para o gentil, para que eu e você, pecador, sem família sacerdotal, um Zé Ninguém, pudesse carregar a presença de Deus. Essa era a mensagem. Porque no tabernáculo de Moisés, só quem nascia na tribo de Levi poderia ter o prazer de ministrar perante a arca. Mas na tenda de Davi, qualquer um poderia adorar e estar perto da presença de Deus. Na tenda de Davi não tinha nenhum utensílio. Ela era simples. Todos podiam chegar e adorar. A arca estava a 20 quilômetros, a casa de Obed-edom, até o Monte Sion, em Jerusalém. O Monte Sião são 20 quilômetros. A Bíblia diz que eles davam 6 passos e sacrificavam um animal. Um estudo que eu li de um grande cientista falou que eles gastaram 6 meses para trazer a arca, 6 meses da casa de Obed-edom até Jerusalém. 20 quilômetros. Daqui lá no Pará da Vilela, eles andavam 6 passos e sacrificavam. Eles gastaram 144 mil bois. A cada 6 passos se sacrificava um boi. Eles calcularam 6 passos em quilômetros, deu 144 mil bois, deixando um rastro de sangue, mostrando o sacrifício para se buscar a presença de Deus. E eu e você vem num culto achando que Deus vai estremecer esse lugar, e a gente apenas confortável em nosso lugar, de qualquer jeito. Nós não vamos atrair a presença de Deus. Nós só vamos carregar a presença de Deus verdadeiramente quando nós almejarmos com todos os nossos filhos. Porque trazer a presença de Deus para nós gera sacrifício. E a última revelação dessa noite, profunda, a mais importante. Sabe quanto tempo durou a tenda de Davi? Sabe quanto tempo durou a tenda até a construção do templo de Salomão? 33 anos. 33 anos. Remete ao ministério de alguém que tabernaculou, João capítulo 1, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de verdade. O tabernáculo de Davi era um ministério de 33 anos. Era um ministério transitório. Qual era a diferença do tabernáculo de Moisés para a tenda, ou tabernáculo de Davi? É que no tabernáculo de Moisés, só os levitas, o sacerdote, podiam entrar. E a uma vez por ano, o sumo sacerdote ia entrar uma vez. O povo não podia nem passar perto. As mulheres nem no átrio podiam entrar. Então o povo ia para o culto
não para ter um encontro com Deus, mas ter um encontro com homens que tinham um encontro com Deus. Na tenda de Davi, os homens não iam para ter um encontro com o sacerdote, para o sacerdote fazer algo por eles, para adorar. No templo, na tenda de Davi, era aberto. Os homens iam para ter um encontro direto com a presença. Um encontro direto com a adoração. Deixa eu ser mais claro para você. Quantas vezes a gente aprendeu a vir num culto para depender de uma boa unção, de um grande profeta, de um grande pastor, para você receber algo, para você poder adorar. Mas Deus vai chegar um tempo que você não vai vir aqui por conta que eu irei pregar, porque o grupo de louvor é de unção. Você vai chegar e já vai sentir a presença de Deus por você, sem ninguém. Porque isso é o tabernáculo de Davi, é você sentir o Espírito agir na sua vida, mesmo você não sendo sacerdote, mesmo você não sendo levita, mesmo você sendo um pecador como Davi. É um tempo de adoração espontânea. É um tempo onde você vai dar o seu melhor, independente de quem estiver ministrando aqui em cima. Onde você não vai esperar comandos de alguém para te animar. Você vai chegar e vai sentir a presença e você vai ministrar. Você vai adorar o Senhor. Você vai chegar neste lugar. Você não vem para um culto para ser um espectador. Você não vem apenas para ver algo como foi ontem, um espetáculo. A igreja você vem para oferecer um culto a Deus. Na igreja você vem para oferecer adoração a Ele. No tabernáculo de Davi era 24 horas de adoração. Davi contratou 4.000 músicos para adorar 24 horas e 246 levitas para cantar, cantores. Se fosse para pagar na época de hoje, seria em torno de 100 milhões de dólares. Para manter essa equipe ministrando 24 horas diante do Senhor. E essa adoração durou 33 anos. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, querido. Deus está levando essa igreja para um nível de adoração que nós jamais sonhamos em entrar nela. O nível das revelações que Deus trouxe a partir de domingo tem sido algo que eu mesmo tenho ficado espantado com isso. Coisa que eu não vivi aqui em Cláudio em 9 anos que estou aqui. Porque Deus não vai trabalhar de forma individual em você. Deus trabalha com a igreja. Davi não construiu uma tenda para cada família. Era uma única tenda para todo o povo. Hoje cada um quer criar sua própria tenda. Cada um quer criar sua própria igreja e se submeter às suas próprias regras. Mas não é isso que é o tabernáculo. O tabernáculo de Davi era uma tenda só, uma arca só, e todo o povo em volta adorando. Mas quantos de vocês, para que eu vou no culto? Eu adoro aqui em casa sozinho. Para que eu preciso de igreja? Então cada um tinha que construir uma tenda, cada um tinha que mandar fazer uma réplica da arca e fazer, não, eu tenho a minha própria aqui, eu tenho a minha aqui. Por isso que Deus disse que Ele reedificaria o tabernáculo caído de Davi. Porque ele é simples. Nós construímos isso aqui no sábado de manhã, de 7 a 11 horas, já tinha acabado de fazer essa tenda. Agora o templo de Salomão demorou-se muitos anos, 30 anos para ficar pronto. Porque na verdade Deus não quer estrutura física, Ele só quer um coração disposto a servir. Chegou a hora de você aprender que o tabernáculo de Davi é um só, é a igreja dele. A igreja. Se eu sou parte desse corpo, eu estou junto nisso que nós chamamos a igreja de Deus. Por isso é tão importante o culto. Porque o culto não é algo meu, é de Deus, onde reúne pessoas de Deus em volta de uma arca, em volta de uma presença.
Eu poderia estar na minha casa só ministrando para mim e para minha esposa. Então seria um culto. Aquilo é um devocional que eu tenho que fazer na minha casa. Eu tenho que ter meus momentos com Deus. Mas eu tenho que ter esse momento de cultuar solene e público a Deus. E Deus quer te levar, querido, a fazer o seu melhor. A você fazer como Davi. A você agora falar assim: eu vou levar Deus a sério, eu vou buscar a face de Deus como eu nunca busquei. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A única coisa que Deus está procurando hoje são verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores não adorarão no templo de Salomão, não adorarão no tabernáculo de Moisés, mas eles adorarão na tenda de Davi. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre esta igreja. Tudo que Deus quer é uma igreja adoradora, uma igreja intercessora e uma igreja que proclame as grandezas de Deus, que fale das maravilhas de Deus. Com as suas imperfeições, não preocupa. Eu sou falho, Deus sabe. Sou pecador. O Senhor disse que o meu poder se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. De forma que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Busque a presença de Deus. Busque a face de Deus. O tabernáculo de Moisés representava a velha religiosidade, que ficou para trás, serviu para um tempo. Serviu para um tempo, porque o tabernáculo é transitório. A sua velha forma de adorar já ficou obsoleta, já ficou desatualizada. O tabernáculo de Moisés era aquela regrinha ali, ó, aquele arroz com feijão já escrito há séculos. Davi inaugura o tempo de trazer instrumentos. Foi Davi que criou esse modelo de culto nosso hoje, onde podia chegar com um instrumento lá, tocar, cantar, liberdade. Quem trouxe, quem inaugurou isso foi o tabernáculo de Davi. Adoração espontânea. Senão aqui vocês não podiam abrir a boca, deixava só para quem era consagrado cantar. Mas hoje você e eu somos sacerdotes. No domingo que vem eu vou falar do sacerdócio universal do crente. E eu vou te convencer na palavra, através do Espírito Santo, que você é um sacerdote, que você foi constituído um reino e sacerdote, um povo adquirido de propriedade exclusiva para Deus. E eu só vou te reafirmar isso. Eu só vou te mostrar qual é a sua verdadeira identidade. Eu só vou te falar para que Deus te criou, que é para ser um homem segundo o coração de Deus.